Vamos lá, pessoal. Vamos continuar a aula passada, tá bom? E agora a gente vai só discutir um pouco o trabalho dependente da trajetória do processo, tá bom? Então a gente vai entender o porquê dessa equação aqui, quando a gente realizou a integral aqui sobre o dw, ele deu justamente esse w apenas, tá? E por que deu esse valor? Justamente porque esse w aqui, ele depende do tipo de trajetória ali que teu processo tá construindo, está realizando, tá bom? É justamente isso que a gente vai discutir aqui nessa etapa, tá? Então, a magnitude do trabalho, quando eu falo magnitude, eu digo o valor ali numérico que você vai obter, né, pro trabalho, para essa grandeza. Então, em qualquer tipo de processo, quando você parte de um estado inicial e vai para o final, vai depender muito da trajetória que você vai escolher, justamente entre esses estados inicial e final do sistema. Aqui eu coloquei 3 tipos de processo onde você vai calcular o trabalho pela aquela equação que eu apresentei para você. A equação que é justamente aqui, ó, aqui desse lado. Essa equação calcula esses 3 tipos aqui de trabalho. Na verdade, esses trabalhos aqui nesses 3 tipos de processo. Tá? Então, que eu vou estar passando tem o estado final, que é o 2, e o estado inicial, que é o 1. Tá? Então, vai ser determinado por essa equação. Ó, no primeiro processo, esse aqui é o estado inicial, né, o estado 1, o estado final, o estado 2. Como que eu posso ir do estado 1 para o estado 2? No caso aqui, ó, o que ocorreu? Para haver uma variação ali de volume. Eu parti dessa pressão aqui, certo? Uma pressão, o que houve? Houve uma diminuição aqui no valor da pressão e foi para esse valor. E depois houve então um aumento na variação do volume, partindo de V1 para V2. Então isso é um tipo de processo, né? Certo? Eu passo daqui e chego ao estado final 2. Também há a possibilidade de você partir do estado inicial, mantendo a pressão aqui constante, e depois mantendo uma pressão constante, e depois simplesmente diminuindo ela, também você chega ao estado final 2, tá bom? E também há uma variação ali de volume, certo? Ó, então você mantém aqui a pressão constante, ocorre uma variação de volume, né, que vai do volume inicial para o volume final, V2. Opa, parece um X, tá? E depois eu diminuo a pressão, então eu chego ao meu estado final. O terceiro processo também você pode fazer desse jeito, ir diminuindo gradualmente a pressão e observando a variação no volume. Então você vai seguindo essa curva aqui, então você chega parte do estado inicial e vai para o estado final 2. Em todos esses processos você utiliza essa equação aqui para determinar o trabalho. Mas o que vocês observam aqui, ó, essa área sombreada aqui é justamente o resultado dessa integral, certo? O resultado dessa avaliação dessa integral aqui para cada tipo de processo. E o valor numérico do trabalho é justamente aqui, ó. Essa área sombreada. Essa área sombreada é o valor da integral. Lá em cálculo diferencial integral, vocês já viram isso, né? Uma integral, ele dá justamente essa área aqui sobre a curva, tá? Aqui, então, você obtém o trabalho, tá? O que vocês observam aqui? Que dependendo do tipo de processo, você terá um trabalho menor, um trabalho maior ou um trabalho ali intermediário, tá? Então, o trabalho aqui, o valor do trabalho, ele vai depender do tipo de trajetória que você está indo do estado inicial 1 ao estado final, tá? Então, vocês observam bem que o trabalho varia. Então, depende muito do tipo de trajetória que você está traçando, que você está conduzindo ali no teu experimento ou no teu processo, certo? Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, quando você faz esse tipo de avaliação, essa integral, tá? Tem uma integral não exata, por isso que eu obtenho aqui o valor do trabalho. O trabalho vai depender do tipo de trajetória que você está escolhendo ali para o teu processo. Ele pode ser menor, pode ser maior, mas ele depende ali da trajetória que você está escolhendo, tá? Então,
essa área sobre a curva é dado por esse valor de integral, lembre-se disso, né? A integral ela dá a área sobre a curva, e por meio desse tipo de experimento, dessa análise gráfica, a gente conclui então que o trabalho é uma função do processo, tá bom? Então ele depende do tipo de processo que você vai realizar no teu sistema, partindo do estado inicial, indo até o estado final, beleza? Então é justamente por causa disso que ele é uma função dependente do processo. Quando você integra ele, você tem que avaliar a integral ali, a área, a integral, é claro, que vai dar o resultado sobre essas áreas ali, sobre a curva, né? Equivalente a cada tipo de processo que você está considerando, beleza? Tá bom? Então o trabalho depende da trajetória do processo. Agora, o trabalho volumétrico em pressão constante, que a gente já trabalhou, que é dado por essa expressão aqui, né? Que trabalho é igual a menos pressão externa multiplicada pela variação do volume. Então eu tenho graficamente, a gente pode analisar da seguinte forma: eu tenho uma variação do volume, né, o volume inicial indo até o volume final, e eu estou mantendo então a pressão constante. Por isso que aqui, então, a área sombreada aqui é justamente dá o valor do trabalho, né, que é justamente a pressão externa multiplicada pela variação do volume, tá? Que é o resultado ali da integral. As unidades de trabalho que a gente já falou, que é dado em joule, tá? Então esse é o trabalho volumétrico em pressão constante, representado graficamente, tá? Então você tem uma pressão aqui que vai ser mantida constante, e o volume vai variando do volume inicial ao volume final. Aqui tem um trabalho também de volumétrico, né? No caso aqui é de uma expansão livre, né? Na expansão livre, se vocês observarem aqui, eu tenho um sistema que tem dois balões volumétricos aqui estão ligados por uma torneira, tá? Aqui nesse sistema está preenchido por gás e a pressão é, claro, diferente de zero. E nesse sistema aqui eu tenho um vácuo, tá? Nessa região eu tenho um vácuo, não tenho nada, ou seja, pressão é igual a zero. Quando eu abro a válvula, esse gás aqui tende a se expandir e a preencher o outro recipiente. Houve sim uma expansão, uma variação aqui de volume do gás, mas só que houve o quê? Qual era a pressão externa ali? Nesse outro lado, a pressão era nula. Ou seja, se o trabalho é definido como menos pressão externa vezes a variação do volume, mas aqui a pressão externa, justamente aqui a pressão que a gente está considerando era igual a zero, né? Justamente a pressão nula. Então o trabalho em si vai ser zero vezes ΔV, mesmo que haja uma variação do volume, mas multiplicado por zero é o quê? Zero. Então o trabalho vai ser igual a zero. Então sempre em uma expansão livre, onde a pressão ali externa é igual a zero, o trabalho realizado por esse sistema é igual a zero, mesmo que há uma variação ali de volume, tá? Então aqui eu pergunto, né, por que o trabalho feito em uma expansão livre é igual a zero, e eu praticamente já respondi, né, com essa minha explicação. Agora vamos falar, a gente vai falar do último tipo de trabalho volumétrico, que envolve processos reversíveis, tá? Mas antes de falar de processos reversíveis, a gente precisa entender o que é, né? Então, na termodinâmica, há praticamente dois tipos de processos, né, que a gente chama um de processo reversível, que é quando o sistema está sempre infinitesimalmente, né, ou sempre muito próximo ali do equilíbrio. E qualquer mudança ali nas condições do sistema, ele pode reverter todo o processo e restaurar ambos os estados do sistema e da vizinhança. Ou seja, o sistema está sempre próximo do estado de equilíbrio, e mesmo que eu mude ali pequenas mudanças infinitesimais, eu posso restaurar o meu sistema às suas condições iniciais. Ou seja, é quase como se fosse voltar no tempo, né? Voltar às condições iniciais ali do meu sistema e da vizinhança. Obviamente que esse processo é uma idealização, né? Na verdade não existe na natureza, mas ele é muito útil para a gente tratar de sistemas termodinâmicos e depois expandir as conclusões que a gente obtém para esse tipo de processo para justamente aqueles processos que ocorrem no nosso mundo real.
tá? Nessa disciplina de Físico-Química de graduação, a gente vai tratar principalmente desses tipos de processos, dessas idealizações, tá bom? E também há um processo irreversível, que na verdade são processos que ocorrem realmente na natureza, né? Então são processos ali onde qualquer mudança do estado do sistema e das vizinhanças não vai poder ser precisamente restaurada, tá? Para os estados iniciais ali, ou seja, eu não posso voltar aos estados iniciais ali do meu sistema e da vizinhança quando eu faço alguma alteração ali na propriedade desse meu sistema, tá? Esse tipo de processo irreversível é o mais comum. Na verdade, é o processo que a natureza, é o tipo de processo termodinâmico que a natureza realmente emprega, né? É o que é realmente observado no nosso cotidiano. Então, aqui eu coloquei exemplos bobos, né? Mas que podem ser úteis assim, para vocês visualizar o que seria um processo reversível. Por exemplo, eu tenho um ovo. Tá, eu quebro ele e frito. E coloco ali e faço um ovo frito. Certo? Então é uma trajetória possível. Mas eu não posso reverter novamente aquele ovo frito em trazer ele novamente ao seu estado inicial, que era lá o ovo cru com a sua casca. Então eu não posso fazer isso. Então esse tipo de processo que eu fiz, que é justamente fritar o ovo, partindo ali do ovo bruto mesmo, advindo da galinha, eu já não posso fazer o processo reverso, transformar esse ovo frito em aquele ovo bruto novamente. A mesma coisa que é para madeira, né? Você tem uma madeira bruta, você queima, certo? E depois ela vira em carvão. Eu não posso juntar todo esse carvão, colocar um monte de processo ali para reverter novamente esse carvão justamente na madeira, né? Que seria o estado ali inicial ali desse meu sistema, tá? Então, por isso que sempre na natureza a gente vai observar esses processos irreversíveis, né? Que a gente não vai conseguir restaurar os estados iniciais do nosso sistema, beleza? Então, processo reversível, é possível restaurar ali ambos os estados iniciais do sistema das vizinhanças, nos irreversíveis, não, beleza? E agora então, já que a gente já sabe o que é um processo reversível, então vamos falar então do trabalho de uma expansão reversível. Expansão ou compressão, né? Eu coloquei aqui expansão, mas na verdade é o trabalho volumétrico reversível. Quando a gente pode alcançar uma expansão reversível, né? Então, normalmente em um sistema gasoso a gente consegue isso, ou a gente pode tentar pelo menos se aproximar desse tipo de processo quando a gente consegue igualar, né, gradualmente a pressão externa ali do meu sistema com a pressão interna do gás, tá? Então o gás se expande, certo? E se contrai ali reversivelmente, mas isso só pode ocorrer quando a pressão externa, que ali está fora do pistão, se iguala à pressão interna ali do gás, tá? Então, por exemplo, tenho aqui o gás, aí vou aqui o gás, aí eu vou aumentando, vou fazendo o processo ali, vou observando o processo de expansão dele, né? O pistão vai aumentando, consequentemente vai aumentando o volume. Só que numa expansão reversível eu só posso observar esse tipo de processo quando a pressão interna do gás é igual à pressão externa. Então ali em cada estágio da expansão, essa pressão do gás vai ser igual à pressão externa ali sobre o pistão, tá bom? Então isso é um trabalho de uma expansão reversível, apenas nesse tipo de situação, quando a pressão externa vai ser igual à pressão interna ali do gás. E eu vou observar basicamente isso, cada um desses quadradinhos aqui retângulos significa um estágio ali da expansão, né? Onde eu tenho então a pressão externa igual à pressão interna do gás. Na verdade, cada um desses quadradinhos poderia ser representado por pontos, né? Pontos infinitesimais. Como são pontos infinitesimais, para calcular o trabalho, eu utilizo justamente o cálculo diferencial, que é onde eu calculo a variação ali do trabalho, com a variação justamente do trabalho por meio da variação do volume, tá?
Bem, na expansão reversível, então eu falei que a pressão externa é igual à pressão interna do gás. Então essa pressão externa eu posso substituir então pela pressão interna do gás, já que elas são iguais ali nesse tipo de trabalho reversível. Então simplesmente fiz a substituição e obtive essa equação semelhante, né? Só substituir pressão externa pela pressão interna ali do gás. E agora, se eu quero obter o trabalho total, eu realizo, então eu emprego a integral, aplico a integral ali nessa expressão, aplico a integral e avalio entre os dois, o volume final e o volume inicial, tá? Tenho a pressão do gás multiplicado pela diferencial de volume, avalio essa integral. Depois que eu resolver essa integral, eu obtenho então o trabalho total ali dessa minha expansão reversível, certo? Então vamos lá. E vamos ver o que a gente pode então tratar nessa expansão reversível. Como que a gente pode simplificar? Essa equação, tá? Uma expansão reversível, para a gente obter o trabalho reversível ali nessa expansão do gás. Então eu tenho a pressão do gás multiplicada pela... eu estou avaliando, né, justamente essa integral aqui onde eu tenho a pressão interna do gás, certo? Bem, imagine então que o nosso gás seja um gás ideal. Você sabe que a equação, aqui que entra a importância de conhecer a equação de estado, porque se você conhecer a equação de estado aqui, para definir, por exemplo, a pressão de um gás, você consegue então, por meio, resolvendo essa integral, é claro, calcular o trabalho. Tá? Então, imagine que seja esse nosso sistema gasoso seja composto de um gás ideal. O gás ideal é o que? É descrito por essa equação dos gases perfeitos. Pressão, volume, N, RT, certo? Então, a pressão seria o que? N, RT, dividido pelo volume, tá? Então, essa é a pressão do gás. E o que eu faço? Eu pego, então, já sei que esse é um gás ideal, substituo aqui nessa parte aqui, né? Nessa representação simbólica aqui da pressão. É justamente isso que eu faço, ó. Tá aqui, ó. nRT dividido por V. Substitui pressão no gás por nRT dividido por V. Qual é o próximo passo? Agora é avaliar essa integral. Essa é a parte mais complexa, talvez difícil, que vocês precisam revisar, tá? Então, para você avaliar a integral, você tem que ver as condições. Então, observe, eu tenho quantidade de matéria, constante dos gases. A constante ela pode ser tirada para fora da integral. Tem a temperatura e tem o volume. Eu estou avaliando no volume, né? Entre o intervalo do volume final e o volume inicial. Então, o volume varia. Então, eu não posso tirar ele para fora da integral. Eu preciso avaliar ele. Mas vamos supor que a quantidade de matéria seja constante e eu tenha um processo chamado isotérmico. Tá? Quando eu tenho um processo isotérmico, eu posso, na verdade, eu estou assumindo que a temperatura ali do meu sistema é constante. Se a temperatura é constante, eu posso também tirar ela para fora da integral. Então eu tiro a quantidade de matéria. A constante, sempre como é uma constante, né, normalmente ela não varia, então automaticamente ela é retirada para fora da integral. E eu tenho aqui a temperatura também, por quê? Porque eu estou considerando um processo isotérmico, ou seja, a temperatura está sendo mantida constante. Então o que sobra aqui? Sobra simplesmente 1 dividido por V dV, é justamente a integral que eu vou avaliar. Quando eu faço a avaliação desse tipo de integral, vou colocar aqui integral, vou colocar em termos de x, para ficar mais claro para você. Igual a 1 sobre dx. Isso aqui nada mais é que logaritmo de x2 ou x1, avaliando entre 2 e 1, tá bom? Então, esse é o resultado aqui da integral para esse tipo de, nesse caso, tá bom? Então, imagine que x seja o volume, tá? Então, simplesmente você traduz, então, ou resolve essa integral aqui por meio desse resultado aqui que já é bem conhecido, que está, inclusive, ali tabelado naquelas últimas tabelas ali presentes nos livros de cálculo. Então, eu resolvendo essa integral, eu tenho então o logaritmo, que é o quê? Volume final, volume inicial. Isso aqui, ó, tá?
que é isso aqui que eu fiz aqui. Logaritmo de x2 dividido por x1. x2, no caso aqui, é o volume final. x1 é o volume inicial. Por isso que aparece aqui, logaritmo de volume final, volume inicial, que é o resultado dessa integral aqui que você avaliou. Então, agora eu tenho então trabalho que é igual a menos nRT multiplicado pelo logaritmo neperiano do volume final dividido pelo volume inicial. Beleza? Então, esse é o trabalho volumétrico em uma expansão isotérmica, tá certo? Reversível, tá bom? Isotérmica por quê? Porque eu estou considerando a temperatura constante, por isso que eu tirei ela para fora da integral. Tá? Então, sempre que você tirar alguma coisa da integral, você está considerando ela constante. Estou considerando a quantidade de matéria, a constante dos gases é automaticamente tirada da integral porque ela é constante, e a temperatura, porque eu estou assumindo o processo isotérmico, tá bom? Graficamente, essa expansão, esse trabalho de expansão isotérmica, certo? Pode ser transcrito, ou traduzido, ou demonstrado por meio desse gráfico aqui. Eu tenho uma pressão inicial e uma pressão final, tá? Então eu vou variando aqui gradativamente, tá? Esses valores aqui da pressão, e vou observando a variação do volume. Eu obtenho mais ou menos uma curva aqui, ó, semelhante lá à lei de Boyle, tá bom? Eu tenho uma variação de volume. Vocês observem bem que no trabalho de expansão aqui isotérmica reversível, a área, que seria tudo isso aqui, é na verdade maior se eu considerasse aqui o trabalho reversível em pressão constante, ó, no caso de PF, certo? Então isso significa o quê? Que quando a gente considera um processo reversível, no caso, eu sempre vou ter um valor de trabalho maior quando você não considera esse tipo de processo, tá bom? Comparado a, por exemplo, processo de pressão constante, certo? Então, eu obtenho, resumindo, essa equação que me permite calcular o trabalho, né, em uma expansão reversível isotérmica. Eu posso usar a lei de Boyle para, em vez de trabalhar com volume final e volume inicial, colocar então a pressão. Pois lembre-se, lá na lei de Boyle é assim, ó, vou até colocar aqui para vocês: pressão final, volume final, certo? Aí pressão inicial, volume inicial, certo? Se eu tenho o volume final dividido pelo volume inicial, então eu vou ter o quê? Pressão inicial dividido pela pressão final. Por isso que, quando eu utilizo a lei de Boyle, eu posso substituir essa razão aqui do volume final, volume inicial, pela pressão inicial e pressão final, tá bom? Então, são na verdade manipulações matemáticas que você pode fazer para escrever a definição ali de trabalho em uma expansão isotérmica reversível em termos de volume, ou também em termos da pressão ali nos estados iniciais e final, no estado inicial e final, no caso. Ok? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês sobre as definições aqui de trabalho e o cálculo que a gente pode fazer em cada tipo de processo, tá? Eu quero que vocês trabalhem bem no desenvolvimento das equações que estão nesses retângulos aqui azul, porque elas são as principais conclusões obtidas ali que serão úteis para vocês resolverem o exercício. Estudem bastante as condições que eu estou empregando para chegar até essas equações. Não decorem simplesmente o desenvolvimento ou a dedução ali da fórmula, mas decorem não, aprendam realmente quais são as condições que eu estou utilizando para chegar até a essas expressões que eu deduzi. Tá bom? E compare sempre com o que vocês estão na bibliografia que eu passei para vocês, tá certo? Então, é isso que eu queria falar sobre os conceitos os conceitos não, na verdade,
a definição de trabalho em cada tipo de processo, tá bom? E nas aulas que vão vir ainda, que eu ainda irei gravar para vocês, eu vou falar um pouco de calor e depois, finalmente, então, entrar na formulação da primeira lei da termodinâmica, tá? Então, vocês viram que eu iniciei com os conceitos bastante simples sobre o trabalho e depois eu fui utilizando assumindo alguns tipos de processo e, consequentemente, as formulações ali de trabalhos foram ficando mais complexas, mas ao mesmo tempo simples, né? Quando você utiliza as condições corretas, ou quando você especifica corretamente as condições ali que você está trabalhando, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula que a gente vai falar sobre o calor, tá bom?